E para a gente entender um pouco do mundo cripto, a gente tem que entender o dinheiro como um todo, os mercados como um todo, né? E a gente sabe que o Bitcoin tem 21 milhões de unidades e hoje essas unidades valem cerca de 0,8 trilhões de dólares. Então esse é o montante no mundo do Bitcoin hoje. A gente tem 800 bilhões de dólares envolvidos em Bitcoin. Isso dá cerca de 6% do que você tem de ouro hoje. Ouro são cerca de 11 trilhões de dólares e a gente vê um certo movimento do dinheiro do ouro vindo para o dinheiro do Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo muito mais fácil de você transacionar, é muito mais fácil de você guardar, algo que funciona como um meio de pagamento. Então o Bitcoin veio para ser a reserva de valor mundial, para você guardar o seu dinheiro, né? Uma reserva de valor muito fácil e você ter Bitcoin na sua carteira é algo bem simples. No mundo existem aproximadamente 1,2 quatrilhões de dólares e a gente consegue facilmente ver que se qualquer movimento de preço sair do mundo, né, qualquer valor de financeiro sair do mundo, a gente pode facilmente dobrar a nossa valor no Bitcoin. O valor do Bitcoin hoje está em cerca de 43 mil dólares enquanto eu faço essa aula. E qualquer movimentação de 0,8 vindo para o mundo do Bitcoin, a gente tem uma oferta limitada, a gente dobra esse valor de 43 para quase 86 mil dólares. Então, o Bitcoin é algo que apenas 1% da população mundial utiliza e isso aqui é muito importante para a gente entender a mentalidade de conhecer o Bitcoin de uma forma tecnológica. A gente sabe que ele tem uma usabilidade muito grande, uma reserva de valor muito grande, e a gente conseguir enxergar, olhando pela visão de fora, o mercado atual e falar, caramba, tem muito pouco dinheiro no mundo do Bitcoin, muito dinheiro flutuando entre todos os mercados, até o próprio ouro tem muito dinheiro envolvido, e se qualquer fração desse capital vier para o Bitcoin, a gente pode ter algo chamado de uma curva parabólica. Foi o que a gente viu, curvas parabólicas acontecem, o Bitcoin já passou por 3 curvas parabólicas, está passando pela 4ª, tem uma grande probabilidade de valorização. Então a minha meta pessoal, pelo menos, é acumular a maior quantidade de BTC possível até a massa entrar. A gente tem 1% da população, a internet tem 65% da população utilizando. Quando a gente começar a receber uma massa entrando no Bitcoin, e o Bitcoin passava ali 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, 1,5 milhão de dólares, aí sim a gente começa a pensar e buscar outro ativo. Então, para a gente surfar esse movimento, aproveitar essa onda, a gente tem que enxergar essa figura de fora como um todo. E 2017 foi um ano interessante para o mundo cripto, porque 2017 foi aonde a maioria das pessoas físicas começaram a entrar, muitas pessoas entravam e você não tinha empresa entrando. Então, essas pessoas conseguiram empurrar o preço do Bitcoin para cima, só que hoje, em 2021, a gente está vendo uma grande movimentação de empresas e fundos começando a comprar Bitcoin. Alguns estão falando que estão comprando, outros estão comprando sem comunicar a mídia, mas a gente está vendo muito dinheiro sendo movido para o mundo do Bitcoin. E o mais legal é que o Bitcoin ele é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por ser uma moeda global. Você pode utilizar lá em qualquer lugar do mundo, trocar por qualquer moeda fiat que exista, e isso dá uma volatilidade muito grande. Então, ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai aprender análise técnica a fundo e quais são as melhores ferramentas e quais estratégias que a gente pode utilizar para acumular a maior quantidade de Bitcoin possível e conseguir, quando a massa entrar no mundo cripto, a gente ter de fato uma grande valorização, não só no valor financeiro que está envolvido no mundo cripto, mas no nosso dinheiro que está aqui dentro. Então é sempre muito legal a gente olhar para fora e ver a figura como um todo, de o porquê que as pessoas vão entrar nesse mundo, o porquê que isso está ficando interessante agora, e isso com certeza vai nos dar um rumo muito melhor. Então, ao longo dessas próximas aulas, a gente vai aprender a não só acumular mais Bitcoin, a operar no mercado e entender como funcionam de fato as corretoras e estratégias por dentro delas, indo a fundo na tecnologia.
E aqui temos alguns itens que a gente vai aprender ao longo dos próximos módulos de forma avançada. E quando você começa a entender e juntar, unir esses itens, você enxerga o gráfico e passa uma outra experiência. Você começa a entender o gráfico de uma outra forma. Então, para começar, são as tendências. Tendências são para onde o preço está indo. Ele tem uma maior probabilidade de subir ou uma maior probabilidade de descer. Nas tendências, a gente vai saber para onde que esse preço está indo e aonde esse preço pode nos levar. Depois, temos alguns padrões gráficos. Você sabia que ao longo dessa movimentação toda de preço, os preços desenham algumas figuras no gráfico que são passadas, né? São nossas emoções, a euforia e o pânico brigando ali, elas desenham algumas figuras no gráfico que são extremamente identificáveis, e uma vez que você consegue identificar um padrão gráfico, você sabe a maior probabilidade do rompimento desse padrão. Então é muito interessante que a gente entenda de padrões gráficos, porque uma vez identificado é igual você olhar para a nuvem e enxergar um desenho. Uma vez que você consegue enxergar isso, você tem a maior probabilidade de direção desse preço. E aí, se você juntar com a tendência, olha, um padrão gráfico que tende a romper para cima e uma tendência de alta, você já está matando a charada de para onde o preço vai. Então, temos também suportes e resistências. E esse aqui são as bases que a gente vai passar a operar de pontos de compra ou pontos possíveis de venda, onde você vai ter uma noção ali do que é para fazer. Então a gente tem que entender como eles vão funcionar e como eles vão nos auxiliar a nós botarmos, né, a nossa ferramenta de stop, como eles vão auxiliar, porque a maioria das vezes suportes são perdidos e aí você encerra tendências. Então você começa a unir suportes, padrões gráficos, tendências, as coisas começam a ficar ainda mais claras. Depois vamos passar para indicadores. Temos diversos indicadores, outros indicadores no mercado, que eles vão auxiliar no que a gente tem que fazer em determinado movimento de preço. Então, indicadores são muito bons porque eles tiram as emoções do gráfico, né? Uma vez que você não tem emoções, você se torna uma pessoa muito mais lucrativa. Então, a gente tem que tirar as emoções. Você não pode ter emoção quando você trabalha com dinheiro, quando você trabalha com o mercado, se você tiver aquela euforia de tô ganhando muito, ou perdi uma grana no mercado hoje. Mercados não funcionam com emoções. Se você tiver emoção, você vai ser facilmente levado para cá ou para lá. Você tem que tirar totalmente as emoções e visualizar tudo isso, visualizar o mercado como apenas cifras que são acreditadas na sua conta quando você está certo e retiradas da sua conta quando você está errado. E vamos aprender como ser o mais certo possível. Temos as ferramentas. O que as ferramentas que eu tenho para ter uma vantagem em cima das demais pessoas que não utilizam essas certas ferramentas? Existem diversas ferramentas que vão nos auxiliar nesse caminho, nessa jornada que a gente vai ter de saber o melhor momento de comprar ou vender uma determinada moeda. E interpretar notícias, isso aqui é muito importante. A gente tem que aprender a interpretar as notícias e ver como elas podem nos ajudar ou nos atrapalhar e como a gente pode utilizar notícias a nosso favor. Uma vez que o Bitcoin estava a $10 mil, a gente viu uma baita de uma notícia que podia influenciar muito o preço para cima, a gente comprou bastante e ela que resultou no movimento de preço do Bitcoin para $60 mil. Então, a notícia por si só não carrega o preço, mas ela, de acordo com a tendência, pode de fato te ajudar. E temos as plataformas. Cada plataforma tem uma estrutura diferente. Elas são como aviões. Você tem diversos tipos de aviões diferentes e cada avião tem a sua cabine de comando. Tem um avião que é muito superior ao outro, ou seja, as plataformas, tem plataformas que são muito superiores às outras, e com isso, a gente sabendo lidar com essa plataforma, sabendo cada botão ali funciona, isso muda a forma de como você opera, muda a forma de como você compra, como você vende, enfim, te dá uma noção muito maior do mercado como um todo. E por fim, a gente tem que estudar alguns projetos. Existem mais de 10 mil criptomoedas disponível no mercado hoje e nada melhor do que você estudar os projetos, entender a equipe que está por trás desse projeto, qual é o propósito e conseguir usar toda essa base, mais a ideia do projeto da empresa se está indo para frente, para a gente descobrir quais são as moedas que têm uma grande probabilidade de valorização. Então é isso tudo aqui que vai nos ajudar ao longo da nossa jornada de entender os mercados e conseguir de fato ser mais lucrativo nele.